E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o Urban Jungle. Você sabe o que é? Como começou? Quais são as características dele? Se você quiser entender um pouco mais sobre o Urban Jungle, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, eu já queria fazer aquele pedido maravilhoso que é você deixar o seu like, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e o crescimento do canal. Então, muito obrigado, viu, por vocês que nos ajudam, porque eu sei que não tem custo nenhum e vocês sempre aqui nos ajudando com o like. E se vocês estão passando por aqui pela primeira vez e não se inscreveram no canal, clica aqui no botão vermelho e aciona o sininho que a gente já resolve isso agora, viu? São 2 vídeos por semana com conteúdos muito relevantes para você. No nosso último vídeo, nós trouxemos aqui algumas dicas de como decorar o seu ambiente com plantas. E nós até citamos o Urban Jungle ali de uma forma muito superficial, na realidade a gente só citou, né? A gente não explicou nada, porque a gente veio trazer nesse vídeo. Então se você perdeu o nosso vídeo passado, eu acho que é importante você assistir, tá? Porque a gente falou sobre decoração com planta, vai te fazer entender um pouco mais as possibilidades de como fazer, eu acho que é uma opção bem interessante. E antes de falar das decorações com planta, nós trouxemos aqui alguns vídeos sobre estilos de decoração. Já falamos do clássico, do colonial, falamos do minimalista, falamos também do industrial, então se você perdeu e quer assistir esse vídeo, a gente vai deixar os links aqui embaixo para você. O que é o Urban Jungle? Na realidade, na tradução livre, ele seria a selva urbana, né? Como se você pegasse uma parte dessa selva, dessa floresta e trouxesse para dentro da sua casa, né? Na realidade, é você ter um contato muito mais íntimo, muito mais próximo com a natureza na sua própria casa, dentro de um perímetro urbano, né? Então, na realidade, a essência do Urban Jungle se dá nisso, no contato próximo com a natureza. E não só a natureza, é um arranjo de planta aqui ou ali, não, é de uma forma bem exagerada, de uma forma assim, realmente bem carregada. É você trazer uma parte mesmo dessa selva para dentro da sua casa. E além do verde ser o central, né, ser o tópico central do Urban Jungle, mas ele também tem uma composição em volta do verde que é muito importante para você compor ainda mais esse ambiente, que seria a utilização de materiais mais naturais, para realmente te remeter à selva, à natureza, uma coisa assim um pouco mais rústica, né? Então a utilização, por exemplo, de materiais como madeira, como palha, como barro nos cachepôs, em decorações, enfim. Esse tipo de utilização vai te ajudar muito na composição do seu ambiente mais Urban Jungle, o que é muito interessante. E como que surgiu isso, né? Isso na realidade é algo teoricamente mais novo, né? O nome Urban Jungle é uma coisa nova, mas assim, ele vem surgindo muito por conta de toda a migração, né, que de uns anos para cá, vai de 40 anos para cá, muita gente vem saindo do campo e vai vindo mais para a cidade vem crescendo cada vez mais e assim, esses lugares de mata, de campo, de selva, vem perdendo mais espaço porque a cidade vem crescendo. E essa população que migra, né, desses ambientes de campo para a cidade acaba sentindo falta desse contato com o verde. E na verdade não só essas pessoas que migram, mas às vezes até mesmo a pessoa que já nasceu dentro da cidade ou que já está aqui, quer ter um contato um pouco mais íntimo e mais próximo com o verde. Então acaba usando esse recurso do Urban Jungle para trazer para dentro da sua casa um pouco da natureza, um pouco do verde, né? Então é por isso que o Urban Jungle ele vem crescendo muito, porque as pessoas estão buscando realmente essa ruptura com essa parte mais, essa coisa mais fria da cidade, essa coisa mais do monocromático, quer realmente buscar coisas mais naturais. É muito comum, por exemplo, a gente ver casas numa decoração, né, num estilo de projeto um pouco mais colonial. Por quê? Porque ela acaba realmente dando um pouco mais do ar do campo, o ar, né, da natureza. Então isso está crescendo cada vez mais. E é claro que tem pessoas que não gostam, preferem mesmo uma coisa mais industrial, uma coisa mais moderna. Tem gosto para tudo, mas o Urban Jungle vem crescendo bastante. Porém, o Urban Jungle ele não é para todo estilo de decoração.
Ele não é, por exemplo, para uma pessoa que tem uma decoração mais clássica, para uma pessoa que tem uma decoração mais moderna, para uma pessoa que tem uma decoração mais minimalista. Não, porque o Urban Jungle ele vem para carregar. É como se você pegasse uma parte da selva e trouxesse para sua casa, entende? Então por isso que o Urban Jungle ele vai ter composições e uma harmonização com outros tipos de ambientes, né, de estilo de projeto, como por exemplo, uma coisa puxando mais para o rústico, uma coisa mais puxando para o colonial. Então assim, é por isso que vai depender muito da composição da sua casa para você entrar com o Urban Jungle aí. Ah, Fernando, eu tenho um estilo minimalista, mas eu quero entrar. Vai compor? Dá pra fazer, entendeu? Porém, não é o mesmo estilo. Você vai ter o estilo minimalista na sala e o Urban Jungle que é totalmente diferente no outro ambiente. Então, por isso que assim, se você quiser trabalhar isso, você também vai ter que trabalhar todo ao redor, todos os ambientes que estão em volta para compor, porque senão vai ficar uma mata atlântica de um lado e uma coisa tipo minimalismo que é totalmente menos coisas, o menos é mais no outro, entende? Então assim, vai brigar uma coisa com a outra. Então é por isso que é importante você levar isso em consideração na hora de escolher, de optar ou não ter o Urban Jungle. E como que eu posso fazer esse Urban Jungle, Fernando? Na realidade é o seguinte, não tem uma regra, não tem uma norma, não tem assim. O ideal é você colocar e fazer a sua floresta aí, vamos dizer assim, sabe? É você colocar as plantas que você gosta, o bacana é que não precisa ser a planta A, a planta B ou a planta A que compõe com a planta B. Você vai colocar as plantas que você gosta no estilo que você gosta. O bacana do Urban Jungle é exatamente isso, não ter uma regra de colocação de plantas dentro do seu ambiente, entende? Então isso é uma coisa muito bacana. O ideal, né, para esse tipo de composição e de ambientação é sempre que ter o Urban Jungle a um lugar que esteja próximo a uma iluminação natural e também a uma ventilação natural, ou seja, sempre o mais indicado é estar muito próximo de janelas, né? Ou então um dos ambientes mais comuns e mais indicados para se fazer esse tipo de ambientação seria a sacada, né? A varanda. Porque ali você tem um contato muito maior com a luz externa, com a ventilação, então é um dos ambientes mais indicados. E como a ideia do Urban Jungle é carregar o ambiente, é trazer um pouco da selva para dentro da sua casa, a questão é o seguinte, é você realmente trabalhar todo o campo visual com planta, né? De cima a baixo, do piso ao teto, o máximo possível, carregar o máximo possível para você se sentir na natureza, entende? Então assim, o ideal seria você trabalhar ou com plantas grandes, né, e mesclando com pequenas. Vocês que não gostam muito de planta grande, você pode estar trabalhando, por exemplo, plantas que são suspensas com plantas que estão no chão, então elas se encontram e dá uma ambientação legal. Muitas das pessoas que têm esse tipo de ambientação, né, o Urban Jungle na casa, pode também trabalhar em estantes, então ter bastantes estantes com flores, com plantas, tudo muito carregado. Então são algumas opções que você tem. Não necessariamente você precisa ter plantas só altas. Você pode sim fazer planta média com suspenso, você pode ter estante, enfim. Você pode trabalhar da forma que você quiser. Como eu falei, não tem uma regra, não tem um segredo. E as plantas que são mais comuns dentro desse estilo de ambientação, né? Eu já citei algumas no vídeo passado e aqui eu trouxe até algumas outras, até para você ver, puxa, eu gosto dessa, eu não gosto, isso é bacana, isso não é. A primeira planta, por exemplo, que a gente poderia falar seria a samambaia, né? Uma planta muito comum dentro desse tipo de ambientação. Outras plantas também muito comuns seria, como por exemplo o cactus, as suculentas, o cróton, a palmeira leque, a iuca, a árvore de felicidade, a espada de São Jorge, tem o ciclanto, a camedória elegante, tem a palmeira ráfia também, tem a amaranta, a costela de Adão, que eu acho lindíssima e também dá um charme muito grande, tem a jiboia e muitas outras opções, sabe? Então essas são algumas das opções mais comuns em estar se utilizando dentro de um Urban Jungle aí na sua casa. E você pode até se perguntar, pô, Fernando, mas qual que é a diferença entre o Urban Jungle e um jardim vertical, por exemplo? O que tem de diferente entre um e outro? Na realidade, o jardim vertical, normalmente eles são mais homogêneos, né? Eles variam um pouco a quantidade de planta e as espécies de planta.
Então assim, por isso que é uma coisa um pouco mais homogênea. E por ser normalmente em lugares que tem passagem, essas coisas, eles não são tão largos, né? Eles são um pouco mais slim, ocupam menos espaço. Já o Urban Jungle não, ela tem uma mistura muito grande de plantas, de espécies, de tudo, e ela também, por estar no chão em si, né, por estar num ambiente, ela vai ocupar muito espaço. Não é igual, por exemplo, um jardim vertical que ocupa pouco aqui, sabe? Ela acaba tendo vasos maiores, então ela acaba ocupando muito mais espaço. Talvez o princípio de ter um preenchimento de cima a baixo seja bem próximo. Porém, todas essas outras características divergem muito. E como eu disse antes, o ideal quando você tem um Urban Jungle seria o quê? Você compor todo o ambiente que está em volta com ele, para não ficar uma coisa muito desconecta, né? Para não ficar uma coisa muito diferente uma da outra. Por isso que os ambientes que estão ao redor dele, o ideal, como eu já disse, é estar no estilo mais rústico, mais colonial, que preza um pouco mais pelos materiais naturais, que prezam, né, um pouco mais pela rusticidade. Então por isso que talvez você deva pensar em todo o redor. Para fazer uma boa composição também, puxando para o Urban Jungle, o ideal seria você ter quadros também, né, com essa temática de flores, de plantas, você ter almofadas nesse estilo, nesse sentido também. Buscar ter alguns estofados, né, como por exemplo poltronas num tom mais verde para também harmonizar, por exemplo, uma sala com o Urban Jungle. Então tudo isso são alguns toques, algumas dicas que são muito importantes para você harmonizar todo o seu ambiente que está ao redor com o Urban Jungle que você está colocando aí na sua casa. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like lá atrás, já deixa agora, que isso é muito importante para nós, você ajuda o canal a crescer demais, viu? Demais mesmo, muito obrigado, porque se não fosse vocês o canal não teria crescido muito do jeito que cresceu, então muito obrigado pelo seu like. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, deixa embaixo nos comentários pra gente, viu? É sempre muito bacana saber o que você achou desse vídeo ou o que você quer que a gente fale aqui no canal. Então deixa aí nos comentários. Se você não se inscreveu lá atrás, vamos resolver isso agora, ó. É só clicar aqui no botão vermelho e acionar o sininho, viu? Dessa forma você já se inscreve e já resolve isso. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Insta, Pinterest, viu? A gente tá trazendo sempre muito conteúdo muito bacana, então fica ligado. Bom pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fechou!